Fala, gente boa! Feliz segunda-feira para vocês. Ótimo começo de semana. Espero que seu dia seja abençoado hoje e seja bem-vindo, né, ao nosso devocional. Estamos aqui mais uma semana, meio do ano já, julho, e continuando o nosso estudo da Bíblia, agora entrando numa divisão diferente da Bíblia. Nós estamos hoje no nosso primeiro dia estudando uma parte da Bíblia que a gente chama de profetas menores. Profetas menores. Não é porque eles eram mais baixinhos e nem porque são menos importantes, mas porque os livros que escreveram são mais curtos, são menores, tá? E são livros preciosos, com mensagens preciosas para mim e para você. E hoje nós vamos olhar o livro de Joel. O livro é curto, são somente 3 capítulos. Nós vamos olhar o capítulo 2 só hoje. Isso vai ser o que a gente vai olhar do livro. Nós vamos passar rápido agora em muitos livros, que eles são curtinhos. Mas nós vamos ver uma mensagem interessante e uma perspectiva muito importante para nós, sobre uma mensagem muito importante para nós, sobre arrependimento, que é o resultado que produz, vai ser algo muito bom, não tenho dúvida nenhuma disso. O livro de Joel, só para a gente fazer uma introdução aqui um pouquinho, é um livro curto e um livro curioso, porque ele não tem data de quando foi escrito. Não tem nada no livro que indique, no ano do rei tal, não. A gente não consegue conectar ele especificamente a uma data em que ele foi escrito, mas a gente sabe de algumas coisas. Por exemplo, que o autor tinha acesso a muita informação de livros do Antigo Testamento, porque Joel está cheio de referências de livros do Antigo Testamento. Ele repete frases do livro de Êxodo e várias frases que são frases famosas do Antigo Testamento. Evidentemente, o cara que escreveu isso, ele está puxando de muitos outros livros e outros textos bíblicos para escrever o livro de Joel. Então, é uma pessoa muito lida, que tem acesso a muitas informações, mas não sabemos exatamente quando foi escrito. Provavelmente, foi um livro escrito pós-exílio, depois do exílio babilônico, tá? Mas tem alguns debates a respeito disso, não temos a certeza a respeito disso. O capítulo 1, que nós não vamos olhar, mas eu quero que você veja aqui, ele fala claramente sobre a praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos é o título do capítulo 1. E você talvez lembre que lá no livro de Êxodo teve a praga dos gafanhotos, né, lá no Egito. E ele chama o povo a um arrependimento no versículo 13. Dá uma olhadinha aqui comigo rapidinho, olha o que ele diz. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e prantem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de lutos, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Então ele está chamando ao arrependimento. Tem aqui toda uma chamada ao arrependimento que transformaria ou mudaria essa praga e mandaria essa praga embora da vida das pessoas. E o capítulo 2 faz um link entre a praga dos gafanhotos, lá do Egito, com uma realidade física de um exército. Ele linka os gafanhotos que vêm, que tomam conta da terra e devastam ela, por onde passam, com um exército que vem, toma conta da terra e devasta a terra. Então ele está fazendo uma simbologia aqui de uma praga de gafanhotos, quando na verdade está falando de um exército. Eu quero olhar contigo um pouquinho sobre o que ele diz no capítulo 2, que é o nosso capítulo de hoje. Dá uma olhadinha aqui comigo. Diz assim: toque a trombeta em Sião, deem alarme em meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Ele diz, é dia de trevas, escuridão, nuvens, negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. Um grande e poderoso exército se aproxima. Ele diz aqui, diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como um jardim do Éden, atrás dele um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Então, olha só, jardim do Éden diante deles, verde, frutífero, atrás deles um deserto arrasado. É o que o gafanhoto faz
mas aqui ele está falando especificamente de um exército, tá? Fazendo um link entre um exército e os gafanhotos. E falando desse evento que surgiria, desse exército que atacaria, ele chama as pessoas ao arrependimento. Ele faz um chamado aqui, cara, vamos nos arrepender para que isso não aconteça. Ele diz aqui, por exemplo, olha só, versículo 9. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua se escurecem. Está falando aqui de gafanhotos, mas é o que acontece com exércitos também. Olha só, sobem nas casas, como ladrões entram nas janelas, correm ao longo da muralha, o gafanhoto faz isso e o exército também. Diante deles a terra treme, os céus estremecem e o sol e a lua escurecem. Por quê? Porque quando você tem uma revoada de gafanhotos de verdade, forte, chega a escurecer o céu. E ele está falando aqui sobre fazendo esse link com esse exército. Olha só o que ele diz. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, jejum, lamento e pranto. Então ele está falando sobre um dia que virá, um dia de tragédia, de guerra, de dor, de dificuldade, e ele chama o povo aqui para o arrependimento. Ele chama, como no capítulo 1, a gente viu ali, versículo 13, então tem essa repetição de, cara, praga, arrependimento. Capítulo 2, praga de novo, arrependimento de novo, ele chama. E o versículo 13 é interessante, porque o versículo 13 do capítulo 2, ele explica como o povo deve se arrepender. Cara, você quer saber o que é arrependimento? Do ponto de vista de Deus, o que Deus deseja de mim e de você quando nós estamos num caminho errado. Evidentemente, se esse povo tinha uma praga de Deus vindo sobre eles, ou um exército de Deus vindo sobre eles, é porque alguma coisa errada eles tinham feito. Deus estava tendo que fazer eles passar pelo perrengue. Né? A gente já sabe do palavra profeta perrengue. Então, Deus estava mandando um perrengue. Ele chama o arrependimento aqui para que isso seja revertido, para que o perrengue não tenha que vir. Ele está dizendo, ó, está chegando, vai vir, presta atenção, olha o que está acontecendo. Ele chama aqui o arrependimento. Cara, a saída do perrengue é o arrependimento. Você reconhecer, cara, então eu preciso mudar. E ele diz aqui no versículo 13 o que precisa acontecer para a gente se arrepender conforme aquilo que o coração de Deus deseja. Olha o versículo 13, diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Vamos parar aqui um pouquinho. Rasguem o seu coração e não as vestes. Sabe o que ele está falando aqui? Arrependimento genuíno, ele parte aqui de dentro do coração e não de uma coisa externa. Talvez você já saiba, porque a gente estudou isso, que na época em que esse texto foi escrito, tinha alguns sinais que eram sinais de arrependimento, ou de tristeza, ou de contrição. Um era rasgar suas vestes. Quando alguém ouvia uma notícia triste, cara, tem um exército vindo, o perrengue está vindo, cara, morreu alguém, era muito comum rasgar as vestes, a parte externa, né, da roupa, rasgar as vestes, como um símbolo externo da dor do coração interno, tá? Rasgar as vestes. Outro símbolo era colocar cinzas na cabeça ou pano de saco, vestir-se de pano de saco, que é extremamente desconfortável, né? Que simboliza, cara, eu estou desconfortável por dentro, eu não estou bem, eu estou angustiado, eu estou, sabe? E o que Deus diz aqui é o seguinte, cara, rasga o seu coração e não as suas vestes. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta mudar só da boca para fora. Precisa mudar o seu coração. Deus diz, cara, muda o seu coração, não beleza, deu tudo ruim lá, bateu o perrengue, eu vou na igreja. Cara, ir na igreja não resolve nada. Você precisa ir na igreja, ter um encontro com Deus, abrir o seu coração para Ele, se entregar, se arrepender, pedir misericórdia e rasgar o seu coração. Ele diz, cara, rasgue o seu coração e não as vestes. Sabe o que ele está dizendo? A mudança tem que vir aqui de dentro. O arrependimento não é só você dizer, tá bom, eu vou então começar, sei lá, fazer alguma coisa externa. O arrependimento brota do coração. Rasga o seu coração, ele diz, não suas vestes.
não é para o outro ver, não é para os outros verem, não é para impressionar pessoas, não é para chamar atenção para o seu arrependimento, é para Deus ver. A palavra diz, né, que Deus é quem sonda o nosso coração, sonda e conhece o nosso coração. Então, arrependimento é para Deus ver, não é para os outros verem, não. É para Deus ver. Rasgue o seu coração e não suas vestes. Ele continua dizendo o seguinte: voltem-se para o Senhor, o seu Deus. É interessante porque arrependimento é exatamente isso. Arrepender-se é você estava indo num caminho e você vai para outro caminho agora. O arrependimento significa você fazer uma mudança de direção e ir por outro caminho. Por isso que tem gente que diz, eu me arrependo, mas não muda a direção. Não se arrependeu. Arrependimento implica que nós vamos mudar a direção que nós estávamos indo. Tem uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é, cara, que pena que deu errado, mas eu não pretendo mudar, né? Arrependimento é, eu vou mudar as minhas atitudes, a minha direção, a minha fala, as minhas prioridades, aquilo que eu preciso mudar, para que haja uma mudança genuína. Ele diz que rasgue o seu coração, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso. Ou seja, o cara que está escrevendo isso aqui está pressupondo que eles não estavam indo na direção de Deus. Eles deram as costas para Deus e estavam indo numa nova direção aqui. Ó. Ele diz, ei, arrependa-se, volta a sua direção para Deus. Porque vocês se desviaram do caminho do Senhor, vocês estavam indo para o caminho errado. Voltem-se para Deus. E aí ele diz o seguinte a respeito de Deus. Pois Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. 3 coisinhas aqui para a gente descascar. Primeiro, esse Deus misericordioso, eu vou insistir aqui com vocês com algumas palavras. Misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, tá? São 4 adjetivos que são usados aqui para falar sobre Deus. Eu quero que você note o seguinte, esse Deus, descrito pelo profeta aqui, esse Deus é o Deus do Antigo Testamento, ok? Nós estamos no livro de Joel, Antigo Testamento, e o profeta está dizendo que Deus é misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor. Então, aquela ideia errada que a gente cria, que o Deus do Antigo Testamento fica esperando para jogar raio na cabeça da gente, e que o bonzinho é Jesus. Não, Jesus é a imagem de Deus. Jesus é da mesma essência de Deus. Então, o Deus do Antigo Testamento não é um carrasco, ele é esse Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. E aí diz o seguinte, no versículo, na última parte do versículo, ele arrepende-se. Aí você fala, meu Deus, Deus se arrepende? Então Deus erra? Como é que funciona isso? Arrependimento é para quem pecou, Deus pode pecar, pastor? Como é que funciona isso? Calma, a palavra arrepender-se, lembra, simplesmente significa mudança de direção. Não é que eu fiz uma coisa errada, eu preciso me arrepender do que eu fiz. Não é que eu fiz uma coisa e eu me dei conta que foi uma burrice, eu me arrependo de ter feito. Não. Está dizendo aqui, a palavra arrepender significa muda de direção. Então vamos ler dessa forma. Por quê? Se você se arrepender, rasgar o seu coração, suas vestes e voltar para o Senhor, o seu Deus, ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, ele muda a direção e não envia desgraça. Tá programado para vir para vocês um exército de gafanhotos, que não são gafanhotos, é um exército físico, verdadeiro, que vai desolar e destruir tudo, é um perrengue que está vindo. Então ele diz, cara, então faz o seguinte, rasga seu coração, não rasga suas vestes, se volta para o Senhor. Você deu as costas para ele? Se volta para o Senhor. Sabe por quê? Ele é bom, ele é paciente, ele é compassivo, ele muda a direção e não manda desgraça. O arrependimento é aquilo que muda a direção das nossas vidas. O arrependimento genuíno, quando é de coração, por isso que não pode ser da boca para fora, por isso não rasgue suas vestes, mas rasgue seu coração. Não fale que você vai mudar, mude, é diferente. Né? Não fale que você vai fazer, faça, é diferente. Quando isso acontece, ele diz, cara, Deus é compassivo, misericordioso. E às vezes ele muda a direção dele. O perrengue estava com data marcada já. E Deus diz, não, o povo mudou o coração. Eu não vou mais mandar o perrengue. Eu vou, na verdade, perdoar e deixar de mandar a desgraça. É a história que nós vamos ver daqui a alguns dias em Jonas.
Já já nós vamos estar no livro de Jonas aqui. O livro de Jonas é maravilhoso, porque Deus decreta sobre Nínive que a cidade seria destruída se eles não se arrependessem. E a cidade se arrepende, Deus preserva a cidade, e essa é a crise de Jonas, inclusive. Jonas fica com raiva de Deus por ter preservado a cidade, que eles eram inimigos de Israel. Mas, cara, Deus é o Deus compassivo e misericordioso que quer ver arrependimento. Ele não está querendo jogar raio na cabeça de ninguém, ele quer ver arrependimento. E se há arrependimento, isso muda. Ele diz, cara, ele não envia a desgraça quando há arrependimento. Isso é maravilhoso para mim e para você. Eu quero que você veja a resposta de Deus para o povo. O povo, então, nessa história, se arrependeu, se voltou para o Senhor. Olha o coração de Deus para o povo agora arrependido. Presta atenção nessas palavras que nós vamos ler a partir do versículo 18. Olha aqui comigo, versículo 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, dizendo o seguinte: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. Aquele cara que ia vir te atacar, eu vou mandar ele embora. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Lembra que ele falou que diante do exército estava um jardim do Éden, mas depois do exército uma terra seca, um deserto seco, porque eles iam devastar tudo? Aqui está falando da reversão dessa situação. Olha só, não temam, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Versículo 24, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão do vinho novo e de azeite. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez milagres em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu, o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Ele está falando aqui de uma transformação, a resposta de Deus para o seu povo. E essa resposta de Deus para o seu povo, ela toca em 3 áreas aqui nas coisas que a gente leu. A gente leu várias promessas de Deus, mas são 3 áreas em geral que Deus promete uma reversão do quadro para o seu povo. Primeira área que ele promete uma reversão é a derrota do inimigo. Cara, vou pegar o inimigo que vinha do norte e vou mandar ele embora. Vou mandar ele para uma terra seca. Em vez dele transformar a sua terra em uma terra seca, vou mandar ele para uma terra seca. Derrota do inimigo. Segunda coisa que Deus promete aqui, a bênção de Deus sobre a terra. Vou dar trigo novo, vinho novo, cara, vocês vão se satisfazer, cara, vai ser maravilhoso, vocês vão satisfazê-lo plenamente, farei de vocês, nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Ou seja, cara, bênção de Deus sobre a terra. Terceira coisa, a presença de Deus. A presença de Deus. Então saberão que eu estou, versículo 27, que eu estou no meio de Israel, eu, o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado. Olha, eu estou no meio de Israel, estou no meio de vocês. São cobertos a ficarem satisfeitos, isso é, bênção de Deus sobre a terra, e então saberão que eu estou no meio de vocês. Isso é a presença de Deus. Então, a gente vê a reversão do quadro. De um quadro de destruição para um quadro de bênção. E lembra que é isso que Deus prometeu para o povo de Israel lá em Deuteronômio. Nós falamos sobre isso semana passada, né? Sobre a declaração que é feita em Deuteronômio sobre as bênçãos e as maldições. Cara, obedeceu, abençoado. Desobedeceu, vem as maldições. Aqui eles estavam em desobediência, eles se arrependem e Deus envia sobre eles, promete para eles, então, bênção. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte. Vamos olhar aqui mais alguns versículos antes de eu comentar o que eu ia comentar. Vamos olhar aqui rapidinho. Olha só. Que lindo isso aqui. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O que eu quero que você veja nesse texto? Esse é o coração de Deus para o seu povo.
Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre esse texto, inclusive muita gente interpreta esse texto a partir da lente do fim dos tempos, tá? Tranquilo, a gente poderia falar sobre isso, mas não é o meu foco aqui hoje. Eu quero que você veja o coração de Deus para o seu povo nessa história. Esse é o coração do Deus do Antigo Testamento. Satisfazer plenamente, derramar do Espírito, Ele estar no meio do povo, Ele derrotar os inimigos. E o capítulo ele termina com uma promessa de que Deus faria ainda mais. Cara, vou derramar do meu Espírito, seus filhos, suas filhas vão profetizar, os velhos terão sonhos. Cara, vai ser incrível, eu não vou só abençoar a terra, eu não vou só derrotar os seus inimigos, eu não vou só estar no meio de vocês, mas eu vou fazer ainda mais, até sobre os seus servos e as suas servas eu vou derramar do meu Espírito. Esse é o coração e o desejo de Deus. Que haja arrependimento, que haja livramento, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Esse é o coração de Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus do Antigo Testamento. E o que a gente sabe sobre o fim dos tempos, para falar um pouquinho sobre isso, é que, vou encapsular aqui rapidinho para você a minha filosofia sobre o fim dos tempos, tá? A gente sabe que no fim dos tempos vai haver uma polarização cada vez maior. O mundo se tornando pior e o povo de Deus se tornando melhor. Sabe por quê? O fim dos tempos, uma das coisas que ele vai fazer, ele vai peneirar muita gente. Aquele que está com Jesus só porque é bacana, aquele que está com Jesus só para receber a bênção, aquele que está com Jesus porque é confortável para ele, vai ser peneirado. Quem vai ficar com Jesus é aquele que de fato entende, cara, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida, é Jesus, eu não tenho para onde ir. Eu permaneço fiel a Ele mesmo assim. Então, o mundo vai se tornar cada vez pior, mas os cristãos vão se tornar cada vez melhores. Essa profecia aqui de Joel está falando sobre o fim dos tempos, está falando, cara, é no fim dos tempos que Ele vai derramar do Espírito sobre os seus filhos e as suas filhas, cara, eles vão profetizar, os velhos vão ter sonho, servos vão ser derramados do Espírito Santo, cara, vai ter, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, vai ter muita salvação, vai ter um avivamento no final dos tempos, né? Então, vai haver uma polarização, o mundo piorando e o movimento de Deus, o mover de Deus nos verdadeiros cristãos cada vez melhorando, cada vez indo melhor. Isso aconteceu em parte, o cumprimento dessa profecia aconteceu em parte no livro de Atos, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas nós vivemos na era do livro de Atos, nós vivemos na era do derramamento do Espírito Santo. Nós vivemos na era em que nós temos a presença do Espírito Santo habitando em nós. Então, nós podemos olhar para o fim dos tempos com esperança. E aqui eu quero fazer uma pausa aqui para daí falar um pouquinho mais sobre o fim dos tempos. Só uma pausa aqui. Mês de agosto, finalzinho de agosto, começo de setembro, nós vamos fazer um tempo intensivo de busca da presença e do enchimento do Espírito Santo como igreja. Já se prepara, tá bom? Já se prepara. Como é que vai ser? Nós vamos, 3 semanas eu vou estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo, quem ele é, como ele opera, qual que é a obra dele, como você pode ter um relacionamento, como você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso durante 3 semanas. Nessas 3 semanas, prepare-se aí. Eu vou estar convocando toda a igreja para 21 dias de jejum e oração, buscando um novo nível em Deus e um novo nível do Espírito Santo, tá? Nós vamos propor para você várias formas de você jejuar, tem 1000 formas de você fazer jejum, tá? Então fica tranquilo que você não precisa ficar sem comer 21 dias, tá bom? Você pode fazer isso se você quiser, mas tem várias outras formas. Nós vamos dar um encarte para você, cheio de informações para você poder escolher alguma coisa, deixar Deus te direcionar. Mas nós vamos incentivar você a ter um tempo intenso de busca durante 21 dias, para a presença do Espírito Santo, para o mover do Espírito Santo, para a gente viver um novo nível em Deus. E daí, em setembro, nós vamos ter um fim de semana muito, muito especial, onde nós vamos ter cultos na sexta, no sábado e no domingo, a conferência do Espírito Santo, onde nós vamos falar sobre o Espírito Santo, onde nós vamos ter um tempo de ministração, tempo de louvor, sem pressa, sem
sem hora para acabar, tá? Vai ser um tempo para você vir, cara, sem pressa, buscar a presença de Deus. Vai ser tremendo, eu não tenho dúvida que vai ser um tempo muito, muito especial. Então, nós vivemos já na era do cumprimento dessa promessa de Joel, mas tem mais para mim e para você. E nós vamos buscar um pouco mais disso no mês de setembro. Então, prepare-se aí para você vir com a gente. Mas vamos voltar para falar sobre o fim dos tempos, daí eu quero aplicar. Queridos, nós podemos e devemos olhar para o fim dos tempos com esperança. Esperança. Não porque vai ser fácil necessariamente, mas porque vai ser um tempo de derramamento da presença de Deus, de gente cheia do Espírito Santo, de muita gente sendo salva. Vai ser um tempo tremendo em que Deus vai estar movendo de uma forma muito acelerada e muito intensa no mundo. Ah, mas o mundo vai piorar, vai ter guerra, tem rumores de guerra, fome, terremoto. Vai mesmo. Por quê? Porque vai ser um tempo de peneirar. Vai ser um tempo de apertar a galera para ver o que sai. E muita gente vai entrar no reino de Deus durante esse tempo. Eu e você, se nós estivermos aqui, cara, nós vamos estar no meio desse movimento, cheios do Espírito Santo, proclamando Jesus, fazendo a diferença, discipulando pessoas, liderando o PG. Vamos para cima! A sua perspectiva, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, bota isso no teu coração, sobre o fim dos tempos. É esperança, porque nós já sabemos para onde nós vamos, nós sabemos quem ganha o jogo no final. A sua perspectiva não deve ser uma perspectiva de medo, mas sim de audácia. Tem crente morrendo de medo do fim dos tempos, gente, para com isso em nome de Jesus. Olha o que diz o texto, lê aqui de novo o que diz do versículo 28 ao versículo 32 de Joel capítulo 2. Cara, seus filhos, suas filhas vão profetizar, os velhos vão ter sonho, ele vai mostrar maravilhas do céu e na terra. Cara, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, vai ter livramento para os sobreviventes. Cara, vai ser incrível. Difícil, sim, mas incrível também. Aliás, as únicas coisas na vida que são incríveis, maravilhosas, que nos transformam, são as coisas difíceis. Então vai ser difícil e maravilhoso ao mesmo tempo, mas eu e você estaremos com Jesus, estaremos cheios do Espírito Santo, vendo o mover de Deus. Então nós devemos olhar para o fim dos tempos com esperança e nunca com medo, mas sim com audácia. Vamos para cima, vamos para cima. E eu quero perguntar para você o seguinte aqui, então, se nós estamos nos aproximando cada vez mais desses dias, como que a gente deve viver, hein? Se nós estamos nos aproximando cada vez mais desse dia, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, isso é Deus. O nosso papel hoje, presta atenção, o nosso papel hoje é vivermos a nossa vida com audácia, com fé, pregando sobre Jesus, falando da verdade de Deus, convidando pessoas, discipulando pessoas, indo para o PG, fazendo a diferença, vivendo uma vida que impacta a vida de pessoas ao nosso redor. Esse é o meu e seu papel. O papel de Jesus é voltar, na hora que ele entender, na hora que Deus mandar, cara, às vezes a gente se preocupa tanto em entender como que vai ser e quando que vai acontecer e quais são os sinais, a gente fica se preocupando com a tarefa de Jesus, que é voltar. A minha e a sua tarefa já foi descrita em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando. Cara, você está discipulando alguém? Você está indo num PG? Você está pregando o evangelho? Você está amando as pessoas? Você está contribuindo com a assistência social? Você está abençoando a tua igreja para que a gente possa replicar? Você contribui com a sua igreja? Você serve em algum ministério? Cara, esse é o nosso papel. Ir para cima. O papel de Jesus é voltar. Ele vai voltar. Não se preocupa não, ele não vai esquecer, tá? Ele vai voltar. O meu e seu papel. Nós devemos a Deus uma vida de audácia, de expectativa, de milagres e de fé. Nós devemos a Deus uma vida de expectativa, de audácia, de milagres e de fé. E eu quero chamar você, em nome de Jesus, a você tirar todo o medo do seu coração e a você buscar ser revestido cada vez mais do poder e da presença de Deus, para que você não tenha que temer o fim dos tempos, mas que você seja uma luz brilhando ainda mais forte. Quanto mais densas as trevas ficarem, mais forte brilha a sua e a minha luz, e que muitos possam correr para a luz de Deus que está em nós e serem salvos através da minha e da sua vida.
Amém? Essa é a nossa mensagem do livro de Joel de hoje. Tem muita coisa que a gente poderia falar, a gente não vai ter tempo de olhar todos os detalhes aqui do livro, mas amanhã já vamos estar em Amós. Nós vamos dar uma olhadinha em 3 capítulos de Amós. Vamos para Obadias, vamos para Jonas. Cara, tem muita coisinha aqui para acontecer ainda antes da gente terminar o Antigo Testamento. E antes do final do mês, oficialmente no dia 27 de julho, nós entraremos então no Novo Testamento. Então nós temos muita coisa boa ainda pela frente. Mas fica aí o incentivo para você. Querido, vamos para cima. Vamos para cima. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, Jesus está voltando, você vai comprar o prédio mesmo da Nereu Ramos? Eu falei, não tenho dúvida que Jesus está voltando. Mas o meu papel é tocar o terror aqui até que ele volte. Eu vou pregar o evangelho, vou comprar esse prédio, nós vamos comprar mais prédio ainda pela frente, vamos abrir escola, vamos tocar o terror aqui. Enquanto tiver tempo, nós vamos tocar o terror, até que ele venha. O meu papel é ir por todo mundo, pregar o evangelho, o seu também, a toda criatura, ensinando, discipula alguém. Participa de um PG, faz um curso para você poder ensinar as pessoas, ensina. Pega essa série agora do Não Morda a Isca, cara, ensina isso. Ajuda alguém a não morder a isca, ensina, né, o caminho para eles. E Deus promete o seguinte, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Sabe o que Jesus está dizendo? E eu vou estar com vocês até o fim. Sabe lá o fim, que todo um monte de gente morre de medo? Só não esquece o seguinte, eu vou estar com vocês até o fim, tá? Então, vai ficar tudo bem. Toca o terror aí, que eu me preocupo com voltar o dia que eu precisar voltar, né? Jesus dizendo. E o nosso papel é tocar o terror e saber que ele vai estar conosco. Vai ser um tempo tremendo de derramamento do Espírito Santo. Eu não sei se eu vou estar aqui, né? Nessa época do fim, do fim, do fim. Mas se eu tiver, que Deus me ajude. Eu quero tocar o terror e ver muita gente vir para Jesus. Amém? Vamos orar? Já passei do meu tempo, agora me empolguei, já estou falando do fim dos tempos, de salvação, já me empolguei já. Então vamos orar aqui rapidinho e aí eu libero vocês para o seu dia e para a sua semana, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje, Pai, para que o Senhor nos ajude. Se tem alguma coisa, Deus, em nós, que nós precisamos nos arrepender, Pai, essa mensagem de arrependimento, de rasgar o nosso coração, talvez tem coisa que a gente está rasgando a nossa veste, mas o nosso coração faz tempo que não é rasgado. Deus, nos ajuda em nome de Jesus a rasgar o nosso coração, Deus, diante do Senhor. Nos ajuda, Deus, a olhar para o fim dos tempos com ousadia, com expectativa, com fé, com a certeza de que o Senhor estará conosco. Nós te amamos, Deus. Colocamos a nossa semana diante do Senhor, nossa vida diante do Senhor. Pedimos tua bênção, tua proteção, o teu trabalhar. Ó Deus, oramos já o tempo de busca do Espírito Santo em setembro, que seja incrível, tremendo, que o Senhor derrame sobre nós um novo nível da tua presença para um novo tempo da tua igreja, Pai. Nós amamos o Senhor, nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Abraço para vocês aí. Amanhã a gente se vê para mais um devocional e já no livro de Amós, tá bom? Abração. Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau.